Vamos lá, bizu aí para desenvolvedores, engenheiros, pesquisadores. Como você pode representar um sistema, né? Então a pergunta é o seguinte: como eu faço a representação de sistemas? Bom, perguntei aqui para o chat GPT, a gente estudou aí diferentes matérias, formas, diferentes métodos. Isso depende do contexto específico, né? Então, o que você pretende fazer com essa representação, que nível de detalhamento você quer. Mas, a grosso modo, aí que é a forma simples aqui de responder, né? E vou passar alguns vídeos aí de forma representativa, representar melhor isso. Você pode fazer por meio de representação de dados, então esses podem ser dados observacionais, que são as coletas e informações reais dos componentes e da medição dos processos, podendo incluir dados históricos ou coletas de dados em tempo real. Pode ser feito modelagens estatísticas, utilização de técnicas estatísticas para analisar os padrões dos dados, identificar correlações, fazer previsões. Também tem a segunda forma, que é a representação por simulação. Na verdade, eu estudei três formas, né? Aqui ele concatenou em duas. Eu estudei a representação por dados, as simulações e as modelagens matemáticas ou estatísticas. Tá? A modelagem matemática, a simulação pode ser feita por meio de modelagens matemáticas, que é o desenvolvimento de equações, que irão descrever o comportamento do sistema, e essas equações podem ser resolvidas numericamente ou simuladas ao longo do tempo contínuo ou discreto. E simulações computacionais também, que é usando ferramentas de simulação por computador para reproduzir o comportamento do sistema. Isso pode envolver a criação de modelos 3D ou simulações baseadas em agentes. Então, existem vantagens e desvantagens em cada forma, né? Então, não existe, dizer, uma forma correta, vai ter uma forma que melhor se adequa ao tipo de problema que você precisa. Então, a representação por dados é utilizada quando você tem acesso às informações. Então, muitas vezes, né, na parte de análise de dados aí de diferentes profissões que vêm surgindo, supre aqui com essa análise de dados, criação de modelos, aí abre portas para diferentes áreas da inteligência artificial, como aprendizado de máquina, aprendizado por reforço, por aí vai. Por outro lado, temos a simulação também, que é muito importante na simulação de cenários futuros, para testar hipóteses, ou quando você não tem o ambiente real ainda e você deseja, né, simular. Aí, então você cria modelos, né, com uma complexidade de acordo o mais próximo possível da realidade que você pretende observar. Então esses modelos eles precisam ser fidedignos ao comportamento do sistema que será analisado. Então, o legal disso, né, aí entra o conceito de digital twin, né, que está aqui dentro da minha página, uma das minhas especialidades ou áreas que eu estou me especializando, que é a combinação desses métodos, tanto a análise de dados, a simulação e os modelos matemáticos. Mas e na prática, o que, que é isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui, começando por aqui, esse é bem legal, foi um projeto que eu participei. Nesse caso, só envolve simulação, então esse é um ambiente de simulação. O resultado por trás desse isso que vocês estão observando, ele é uma ferramenta de visualização, seria o front, né? Então ele está recebendo dados, os dados do framework que possui os modelos de cada objeto ao qual se deseja simular, tá bom? Ficou complicada a fala aí, mas de forma, vamos ver outro exemplo de simulação. Não é o nosso monge ali meditando, seria.
Lá, estava com ele aberto agora. Seria esse aqui. Achei. Então, aqui para os desenvolvedores, né, está utilizando um framework chamado ROS2, Nav2. Então você tem ali os dados do ambiente simulado e aqui a visualização. Do que eu te mostrei, a gente está visualizando só isso aqui. Não estamos visualizando o desenrolar dos modelos que tem por trás para que você possa gerar. Então, depende da complexidade, como eu falei mais uma vez, você vai precisar representar tudo aquilo que te importa, né? Você vai representar, se for algo muito complexo que você precisa se aproximar muito, por exemplo, isso é feito em simulações aeroespaciais, simulações, por exemplo, de aeronaves, simulação de motores, simulações de foguetes, então você precisa ter esse nível de detalhamento. Já no nível de máquina, no contexto industrial, hoje que estamos avançando, mas são simulações, são os modelos um pouco mais simples. Aqui do lado esquerdo tem, né, ele fez um bem grosso, ele chama até Stupid Ratio de comportamento aqui, onde ele coloca algumas coordenadas ali, você vê que o objeto ele se move parecendo num plano aí cartesiano. Então, de fato, se a gente olhar ali, não possivelmente não tem uma representação real, né? É mais próximo do real. O real ele é complicado dizer, né? O que é real, tá? Então fica a indagação. Mas para fazer isso, basicamente você, cada especialista, então aqui um, vai baixar um documento com cerca de tem uma coisa para lá, o documento de um equipamento da NASA específico. E aqui nesse documento, então é mais ou menos assim que as coisas elas funcionam, né? Obviamente, dentro de cada departamento terão as suas especialidades, o seu desenvolvimento de pesquisa e as arquiteturas e os frameworks. Normalmente, dependendo da classe, né, no caso de são coisas que são ficam no poder de cada departamento. Né? Então aqui eu trouxe um para exemplificar que eu achei na internet, tá? Não é nada que eu estou abrindo, não tenho esse poder, mas para a gente ter uma ideia, né? Então aqui, no caso, possivelmente a gente vê aqui um diagrama com várias variáveis do movimento de um rotor, certo? A quantidade de variáveis que existe. Então, é com esse estudo de todos os movimentos de uma determinada área, você vai, desde isso contactos, vantagem por rotor, e aí você vai modelar. Aqui ele está fazendo de forma matemática esse tipo de comportamento. Tá? Então, para cada objeto em específico, né, então você pode simplificar usando técnicas aí diversas, mas vai existir esses modelos, seja ele matemático, e aí você precisa converter isso para uma linguagem computacional, que aí surgem os frameworks, surgem os ambientes, né? E aí dentro desses ambientes que aí acontece a graça, a gente vai ter os modelos virtuais, você pode ter um ambiente real ali, ambiente real, os equipamentos sendo conectados a uma base, então tem todo um aparato para fazer essa aquisição. E aí você tem, por outro lado, aquele outro ambiente que eu mostrei semelhante, que é o ambiente de simulação. Aqui a gente já está falando de digital twins, ou o termo mais antigo, que são ambientes híbridos, né? Onde eu uso as três técnicas, os modelos matemáticos, a parte de simulação, a coleta de dados e tudo isso eu integro para ter uma melhor performance, vamos dizer, a nível de análise e de outras coisas. Um exemplo disso
que eu encontrei aqui rápido, né, que, aberto, que pode ser mostrado, um vídeo de um retorno daquele ônibus espacial da NASA. Então ele está aí, ó, os astronautas dentro, acompanhando, né, essa manobra. Não sei se estava na. E aí você tem toda a sala de controle ali, então os painéis com os dados, né, buscando, acessando esse histórico de dados que está recebendo dos equipamentos que estão ali na nave espacial. E também a gente tem mais para frente o ambiente de. Então aqui a gente teria a simulação. Não sei dizer se essa simulação ela está rodando em paralelo com muito possivelmente, né? E aí comparando-se os dados e fazendo as correções, que é o que pode acontecer, então você tem a rota planejada de retorno, lugar que deseja se retornar, e aí aqui uma visão mais simplificada de toda a rota, talvez os estágios, né? Não sou especialista para saber ler esse diagrama, mas é como se fosse um sinótipo dos dados que estão sendo passados em cada etapa dessa missão. As pessoas em cada área específica fazendo um acompanhamento ali, tanto da simulação, alimentando, fazendo as correções, os estatísticos, os analistas de dados, especialistas em simulação e por aí vai, né? Tem possivelmente a parte de dinâmica do foguete espacial, a parte de rota, né, dele realizar, então a parte de combustão. Então, são vários departamentos que se integram para formar esse modelo, essa, esse comportamento complexo de toda a operação. Então, ele é bem antigo, né? Dá para perceber pelos equipamentos, mas é uma forma boa da gente conseguir visualizar. Então tem lá aqui o componente virtual sendo alimentado tanto pelos frameworks quanto pelos dados, né? Então não dá para a gente ter uma ideia de até que ponto é simulação, até que ponto são dados que estão sendo analisados e algoritmos e os modelos de inteligência artificial que tem por trás para fazer cada atividade que as compete. Mas essa vista é muito legal, então a gente tem uma câmera aqui do lado direito do ônibus espacial entrando na atmosfera, aqui uma visão superior do lado esquerdo da simulação. Não sei se são alguns bugs, mas é comum, porque ou se ele está realmente realizando essas manobras, né, no espaço, e aí outras câmeras de visão do objeto. Tá. E aí por trás de tudo isso ainda tem aqui só, como eu comentei, né, a gente está é, estamos nos deparando só com a visualização da simulação ou dos dados que estão vindo do equipamento. Então ele soltou o foguete e ficou só a cápsula que vai entrar. Então tem todos os estágios aí. Essa é a ideia. A ideia que eu queria passar é justamente essa divisão, né, esse entendimento sobre a diferença entre o physical space, elemento físico, elemento virtual, que foi mostrado anteriormente, os dados que podem se integrar e formar um ambiente híbrido, ou o que chamamos de digital twin. Tá. Mas para que a gente não confunda também tudo isso, né, eu vou perguntar para o ChatGPT aqui, para finalizar, o que é digital twin. Tá? Se a gente pudesse representar isso, como que vocês representariam, né? Então, de forma computacional,
Se eu pudesse fazer um desenho, sou muito ruim em desenho, mas digamos que é aquela imagem simplificada, né? A gente não entraria no detalhe, poderia, quando ele pensa aí, fazer um ML simplificado, talvez seria bom usar o draft site, mas eu vou usar um Paint aqui da vida para fazer um rascunho bem horrível. Cadê o Paint? Digital, tá pensando, deixa ele. Bom, a gente pode explorar melhor esse detalhamento e ficar por enquanto com essas definições, né? Representação do sistema, a gente foi dos mais diversos modos, né? Então a gente teria representação desse sistema de simulação usando redes de Petri, que é uma das áreas que eu estudei. Então tá aí. Então você pode fazer isso aqui é uma simulação mais no nível conceitual, então a nível de evento discreto de todos os sinais. Isso é uma forma, você pode ter simulação usando sistemas matemáticos. E aí você pode ter, né? A gente pode construir tem uns modelos matemáticos aqui. Modelo matemático de um vetor, né? E aí é outra área, tá? Mas o legal é que isso certamente a gente vai ter as entradas, os dados de entrada, então a gente pode construir uma tabela e os dados de saída. E a partir desses dados de saída, geramos uma tabela daquilo que interessa. Então, se a gente voltar naquele documentação da NASA, então a gente tem K, S, K, tal, tal. Então você tem a tabela com todos os dados, então está aqui os símbolos, o que, que significa, e você armazena, vai armazenando na sua base, e a partir desses dados você utiliza outro ambiente para fazer, onde pode ser usado ali os modelos de aprendizado e retornar para o seu sistema. Seria legal a gente conseguir fazer uma exemplificação, né, de tudo isso, se vocês tiverem links ou projetos práticos, compartilhe, isso é interessante. E aí no final, para a gente fechar, Digital Twin é a representação de um objeto. Essa representação é utilizada para monitoramento, análise e simulação em tempo real. Conceito tem aplicação em diversos setores, energia, infraestrutura, entre outros. A primeira vez que foi utilizado esse termo, se vocês pesquisarem, foi dentro da NASA, tá? Então, é descrito de outra forma. Então, o Digital Twin é uma réplica do objeto físico ou processo. Ela pode incluir informações sobre a geometria. Então, eu quero. É importante para mim desenhar geometria porque eu quero analisar a deformação da minha estrutura, comportamento, né? Então, no caso ali da simulação da aeronáutica, é importante o comportamento porque eu quero verificar a rota da minha aeronave. Condições operacionais e processos, isso é mais interessante. Então, para cada tipo de aplicação de representação vai ter aspectos que você deve considerar, outros mais, outros menos. Ele é digital twin porque ele faz uma sincronização, então você tem a base e as mudanças que irão acontecendo no seu objeto físico correspondente, elas são atualizadas em tempo real no seu modelo. Então há essa sincronização de tempo entre a sua simulação e os dados que estão vindo em tempo real. E aí tem a parte de monitoramento e análise, são utilizados para monitorar o desempenho dos sistemas. Então, a partir da coleta de dados sensores, que são
refletidos no seu gêmeo digital. Então você tem os tantos análise dos dados do ambiente simulado quanto do ambiente real. Simulação e predição, aplicações em setores específicos, internet das coisas, então são outras áreas aí. Mas basicamente ele não deu um resumo, né? Existe uma frase muito boa, resumo de digital twin. Eu diria que é essa integração, né? Foi aquele vídeo da NASA Simplifica Bem, então, onde a gente tem do lado os nossos modelos matemáticos, a construção daquilo que nos interessa, o nosso framework, né? E aí o framework, o tempo do framework armazenado simulando em tempo real, uma base, do outro lado o seu sistema físico, todos os sinais, a coleta de dados, a base, e aí a análise, a integração desses dois universos, tá? Então, digital, ah, de forma geral, são explicações, combinação, sensores, então a combinação aí, esses dois universos, tecnologia, tempo real, os objetos físicos e criar a réplica virtual correspondente. Tá ruim ainda essa explicação. Prefiro a outra explicação que eu vi que foi retratado aí através das imagens. Beleza? Valeu e até a próxima.